Bom dia, bom dia, bom dia! Você tem fé ou crê que vai ser curado? Existe uma diferença? Existe! Fica conosco, nós estamos iniciando esse cafezinho. Olha que linda essa xícara! Cafezinho com Yahvé nessa manhã, eu te convido a vir estar conosco. Nós estaremos meditando sobre isso. Você tem fé ou você crê que vai ser curado? Existe uma diferença muito grande, muito grande. E a gente convida o Espírito Santo, vem aqui, vem nesse lugar, vem estar conosco, vem preencher esse lugar com a tua presença, esse ventinho gostoso que está soprando aqui na praia, que o Senhor possa trazer ao nosso coração, ao nosso espírito, à nossa vida, o sopro do teu espírito. Vem conosco nos revelar qual a diferença entre ter fé e crer que eu serei curada, que essa pessoa que está entrando nessa live vai ser curada em todas as áreas da sua vida, física, emocional, espiritual, todas as áreas, vai ser uma cura total. E cada dia nós somos curados. É um processo maravilhoso, lindo, que o Espírito Santo nos conduz, como nós temos estudado. O Espírito Santo nos conduz a uma vida feliz, leve, solta, uma vida livre de enfermidades, de doenças, de problemas, de ânsia, de angústia, de aflição, de ansiedade. Nossa, como está ventando! Como a gente carrega tanta coisa dentro da nossa alma. O Espírito Santo tem a liberdade entre nós. Em termos gerais, a gente percebe que a crença é a aceitação de que algo é verdadeiro. Toda vez que a gente crê, a gente tem essa tendência a perceber que algo é verdadeiro. Enquanto a fé, ela se envolve em confiança mais profunda. Muitas vezes um compromisso com essa crença, mesmo ausente de provas concretas. Meu Deus, mas qual a diferença, Mônica? Eu tenho fé? Tenho. Eu creio em Deus, eu creio em tantas coisas, eu creio que eu vou ser curada, eu creio que Deus tem o melhor para mim, eu creio que, e se eu for ao médico, e se eu encontrar a pessoa certa, ou se eu fizer essa dieta, ou se eu fizer esses exercícios, essa fisioterapia, essa cirurgia, eu vou ser curada. A gente crê, né? A gente tem fé. A gente tem fé em muitas coisas. E a gente crê em algumas coisas. Eu creio que o Espírito Santo vai mover entre nós, vai trazer cura, vai trazer transformação, vai falar o meu coração nessa live. Eu creio. Eu creio. Olha que diferença. Então a gente vai meditar um pouquinho sobre essa questão. Qual a diferença entre fé e crer que nós seremos curados? Nós estamos estudando sobre cura. Quem está chegando, está pegando o bonde andando, né? A gente está estudando sobre cura, a gente está meditando e a gente está sendo curado todos os dias. Um golinho nesse cafezinho com Yahvé, nessa porção diária. O que é café com Yahvé, Mônica? É falar com o teu Criador, é se relacionar com o teu Criador, é ouvir o que Ele tem para falar ao teu coração todos os dias. Todos os dias, todos os dias, Ele tem um golinho quentinho pra gente. Não deixe o café esfriar, não deixe o café esfriar. Por quê? Quando a gente vai numa cafeteria, você nunca pede, me vê um café morno, você não pede. Ou você pede um café frio, gelado, ou você pede um café quente, né? Então não deixe seu café esfriar, não deixe seu café, mas aqueça o seu café, aqueça cada dia, né? Com a esperança, com a fé, com a certeza, com a certeza de que Deus vai operar na nossa vida. E nessa manhã a gente vai ver que a fé é um substantivo, né? E crer é um verbo. Começa por aí, nosso português básico, né? A gente percebe que o substantivo, ele traz o nome de uma pessoa, de um lugar, de um objeto. Então, o substantivo pode se referir a um ser morto, né? A fé. Mas o verbo, ele significa uma ação,
algo em constante movimento, algo que traz um mover, né? um agir, um mover, uma ação. Então, fé é um substantivo, concorda? E crer é um verbo. Começa por aí, né? Então, muitas das vezes a gente vê que a pessoa fala assim: eu tenho fé, Mônica, eu tenho toda a fé do mundo. Eu sou uma pessoa que tem fé. Eu acredito, eu leio a Bíblia. Eu faço caridade. Eu acredito em Deus. Eu acredito em reencarnação. Eu acredito em tantas coisas. Eu tenho fé, Mônica. Eu tenho fé. Mas a fé sem obras, ela é morta, diz a palavra de Deus. A fé sem obra é morta. O que é a obra, senão, né, a fé materializada? A fé é como expressão de um verbo, né, de uma crença, é uma ação. A fé em ação, ela é viva. Então a fé em ação é você crer, é verdadeiramente você crer. Aí a gente começa a pensar sobre isso. É possível ter fé e não obter uma resposta de Deus? É possível eu ter fé e não ter uma resposta de Deus? Mas quando você crê é diferente. Quando você crê, a sua fé, ela se torna ativa, viva, né? Ela se torna dinâmica, ela é como um dinamite dentro de você. Então, crer é um verbo, e o verbo geralmente indica uma ação. Então, se você crê, significa que você está concretizando uma promessa. Você está trazendo à existência a sua própria fé. Você está fazendo com que a fé, ela seja esse dínamo dentro de você, gerando algo que você ainda não viu, que você ainda não percebeu, que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Por meio da sua crença, por meio do seu crer, do seu acreditar, do seu mover. Seu ato de crer na promessa sempre leva Deus a agir e a cumprir. Então, a gente começa a pensar um pouquinho sobre crença, né? O que é crença? É uma convicção mental de que algo é verdadeiro e provável. Então, se você começar a crer hoje, meu Deus, eu estou doente, eu estou enfermo, eu estou com problemas psicológicos, eu estou com problemas psiquiátricos, eu estou com problemas emocionais, eu estou com problemas no meu corpo, eu estou com limitações, eu estou com problemas no meu trabalho, eu estou com algumas enfermidades no meu espírito, porque eu estou indecisa, eu não sei muito bem qual o caminho certo, qual a religião certa, eu estou perdida, né? Quando a gente começa a encontrar o nosso Deus, Yahvé, aquele que te criou, independente da sua religião, quando você começa a conhecer Ele, né? A perceber que Ele coloca pessoas em sua volta, que Ele te abraça, que Ele traz uma palavra do céu para você, né? Num momento tão especial, tão único na sua vida, que só Ele poderia saber, aí você percebe que Deus te ama. Aí você percebe, né, que existe uma fé dentro de você e que existe um verbo que está sendo gerido dentro de você, que está sendo movido dentro de você, que o Espírito Santo está produzindo a sua crença. Então a crença é uma convicção mental de algo que é verdadeiro e provável. Quando a gente começa a crer, a gente começa a ter na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, algo que é verdadeiro, que faz sentido para a sua vida, que é provável. Você começa a crer. Pode ser baseada em evidências, pode ser baseada em experiências pessoais, pode ser uma aceitação de uma informação que você está recebendo, pode ser uma circunstância que está acontecendo na sua vida que vai fazer com que você creia, vai fazer com que você viva aquela crença como algo verdadeiro, como algo provável. É provável. E a gente está questionando aqui, fé
ou crê? Você tem fé ou você crê que será curado? Mônica, é algo provável. Talvez você já tenha passado por vários médicos, várias situações, várias religiões, e você teve fé, mas não aconteceu. Mas hoje o Espírito Santo te convida a você crer. Crê nele, crê no Senhor e viverás o extraordinário de Deus. É provável? É provável, Mônica. É provável que eu creia que existe um Deus criador, Yahvé, aquele que me criou, que me conhece, que conhece o meu interior, que conhece as minhas emoções, que conhece a minha história de vida. Olha que coisa linda. Ele conhece a sua história de vida. Só ele conhece. Pode ser que esse assunto, né, sobre cura da minha alma, aquilo que eu já não tinha mais esperança, eu já estou velha, eu já passei por tantas cirurgias, não tenho mais esperança de ser curado, de ser transformado. Eu tomo tanto remédio, eu vou ter que tomar esse remédio pro resto da vida, não tem mais jeito. Então, talvez você esteja, o Espírito Santo esteja querendo gerar dentro de você uma crença sobre esse assunto, sobre a possibilidade de ser curado. Nesses fatos científicos, até crenças religiosas, superstições, tudo isso envolve crença, né? Tudo isso envolve crença. Mas quando a gente fala em fé, Mônica, que coisa linda que o Espírito Santo está falando. Quando a gente fala em fé, a gente vai além da crença, do agir, do acreditar, do crer. Vai além. Como assim? Porque envolve confiança. A fé, apesar de ser um substantivo, ele envolve confiança. Ele envolve uma confiança ativa, um compromisso com o objeto da crença. Ele envolve um compromisso com a crença. Nós podemos ter confiança em algo intangível. A gente pode ter confiança em coisas que a gente apenas aprendeu, religiões que a gente aprendeu, dogmas que a gente aprendeu, crenças limitantes que a gente aprendeu, e a gente tem confiança que aquele conhecimento, que aquela sabedoria, que aquilo que a gente adquiriu vai nos levar a uma cura, a uma vida melhor. Mas, quando a gente fala no campo da fé, a gente fala de algo do Espírito. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como que nasce a fé, Mônica? Pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir o que Deus tem para nos falar. Ouvir o que Jesus falou. Aí vem a fé. Começa a brotar a fé. Então a gente percebe que algo, se você acreditar em alguma coisa, mas se você não tiver fé, você pode acreditar, você pode crer, mas se você não tiver fé, consequentemente essa crença, ela não vai ter resultado. A sua ação não vai ter resultado. Meu Deus, que parece complexo, né? Parece duas coisas que se separam, que são antagônicas, que uma depende da outra, né? A gente precisa do substantivo, mas a gente precisa do verbo, então elas estão unidas, A fé pode ser vista como um passo além da crença. Como assim? Antes de eu agir, antes de eu ser impulsionada a crer que eu vou ser curada nessa live, antes disso, eu preciso da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E todo relacionamento, quando a gente vai tecendo um relacionamento de conhecimento, conhecendo o Senhor, a gente precisa entrar na presença dele com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não consegue
sair da sua esfera carnal, da sua vida e entrar nessa atmosfera espiritual. Você não consegue conceber as coisas ricas e preciosas que vêm através da fé. Acreditar e crer soam quase a mesma coisa, mas não são, pois o verbo crer no grego significa muito mais além. Acreditar é como dar um voto de crédito para algum tempo. Crer é como dar um voto de crédito para todo o tempo, independente das circunstâncias. Então, quando eu creio, eu dou um voto de crédito para aquele tempo, para aquele momento. Mas quando eu tenho fé, eu dou uma voz, um comando de crédito, independente das circunstâncias, independente do que eu estou vendo, independente do que eu estou sentindo. E a gente falou isso ontem sobre isso, né? A diferença do sentir, né? Para você ser curado, você não precisa sentir. Você precisa crer. Você precisa crer. E a crença, ela nos faz ter ações, né? Quando a gente começa a crer, a gente materializa a nossa fé. O que é fé, então? É o firme, o que a palavra de Deus fala sobre fé? É o firme fundamento das coisas que se não veem, mas que se esperam, né? Que se acredita. É o firme fundamento da palavra de Deus. Meu Deus, que coisa linda! E Mateus 17 fala assim: porque na verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Aqui Jesus está falando, né, sobre uma palavra de que a nossa fé não precisa ser uma fé extraordinária, né, muito grande, mas ele fala do tamanho de um grão de mostarda, pequenininha. Um grão de mostarda é a menor semente, né, que existe. Uma das menores sementes é o grão de mostarda, é muito pequenininha. E quando ela é semeada, ela torna, né, uma árvore, uma árvore frondosa, grande, né? Por isso que essa palavra fala sobre isso. A nossa fé, ela pode ser pequena, mas ela pode germinar e ela pode ser enorme a partir do momento que a gente exercitar a fé, acreditar e mover o mundo espiritual através da nossa fé. Então, nessa passagem, Jesus está falando, né, a capacidade de remover montanhas, de tirar da sua frente, né, aquilo que parece uma montanha na sua vida. Meu Deus, Mônica, esse meu problema de saúde, esse meu problema psicológico, esse problema na minha alma, essa dor, essa tristeza, essa decepção, essa angústia, essa mágoa, esse ressentimento, tudo isso que me somatiza, que me enfraquece, que me deixa doente, que me abate, essas palavras que são suadas diariamente em minha volta, pela minha família, pelo meu marido, pelos meus filhos, isso me magoa, me machuca, e eu fico depressiva, eu fico triste, ansiosa. Olha, outra coisa, né? São os montes, são as montanhas que se erguem sobre a nossa frente, que nos impedem de visualizar a nossa cura, a nossa cura. E Jesus está falando justamente isso. Se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha, para esse monte de problemas, para esse monte de dificuldades, de limitações, você vai dizer: erga-te e lança-te ao mar. Olha lá o mar, ó. Olha lá o mar. Lança-te ao mar todos esses problemas. E assim será feito, pela sua fé. A gente tem falado de tantos episódios da Bíblia. Você que não acompanhou a nossa trajetória aqui falando sobre cura, sobre fé, sobre o mover de Deus, sobre Jesus, vai lá no nosso Instagram, né? Ouça as nossas lives, que foram maravilhosas, terapêuticas, curadoras. E a gente te convida a voltar para você começar a desenvolver essa fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais gera fé no meu coração. E mais eu sou curada, mais eu sou transformada. Se eu passar a falar para vocês a trajetória que eu tive, desde quando eu escrevi meu livro, Café com Yahvé, até hoje, quanta coisa o Senhor me curou, quanta coisa eu fui liberta, quantas dificuldades, limitações eu consegui superar. Por isso, eu estou passando para vocês a minha experiência, a minha vivência. Por isso, eu estou gastando aqui um tempo que seria só meu e do meu Deus, só meu, do meu Yahvé. Eu estou abrindo para você, compartilhando com você a palavra que o Senhor me revela, traz fresquinha do trono de Deus, café fresquinho. E café aqui é no sentido de café, corpo, alma, forma e espírito. Essas 4 letrinhas vão fazer com que você entenda o que é café com Yahvé. Café com Yahvé é estar presente de corpo, de alma, uma forma especial e em espírito. Olha que coisa linda, tomar um café com Yahvé. É eu poder estar presente no corre-corre. Eu não consigo parar, Mônica, eu tenho tanta atividade, eu faço tanta coisa, eu tenho tanto compromisso, e eu não consigo parar para tomar um cafezinho. Aproveita essa live para você começar a ter esse hábito, porque o hábito gera perseverança, gera constância, e a constância nos traz resultados. A constância na palavra de Deus gera fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E cada golinho, cada porção vai te conectar ao teu Criador. Vai te trazer mais pertinho dele. Vai fazer com que você viva um novo momento, ao ponto de dizer: montanha, problemas, circunstância, doença, enfermidade, mova-se, saia pela minha fé. Pela fé que eu me aproprio do meu Senhor, pela fé que foi liberada sobre o meu coração, sobre a minha alma, a fé que a palavra de Deus me fala, me revela, me faz buscar. Oh, que coisa linda! Essa fé vai te dar autoridade para dizer para circunstâncias, para doenças, para enfermidades: sai da minha vida. Quase que o celular voou aqui. Quase que foi. Eu segurei. Meu Deus, sai da minha vida. Declara isso agora. Coloque aí nos comentários. Eu aceito, eu recebo. Sai da minha vida. Enfermidades, montes, circunstâncias. Escreve aí. Concretiza. Verbaliza aquilo que o Senhor está falando no teu coração. Porque essa poderosa força espiritual vai fazer com que você creia. E tudo é possível que crê. Jesus falou: se você crer, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esses montes, para essas circunstâncias, e assim será. Que coisa linda! Crer e fé é a mesma coisa? Normalmente existe essa confusão. Ter fé e crer. Mas a palavra fé, ela vem da palavra grega, que significa pistis, cujo verbo correspondente é pisteuis, que significa literalmente ter fé. Olha só, quando a gente une essas duas palavras, né, ter e fé, que é um substantivo e um verbo, quando a gente une ter fé, a gente correlaciona a uma palavra latina que significa lides, que aí entra um significado muito profundo, que significa fidelidade, tem um sentido de harmonia, de sintonia, né? E a gente precisa sair dessa live hoje com esse entendimento de que a minha fé precisa de um verbo, porque ela é um substantivo, ela precisa desse pistius, que literalmente é ter fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso me apropriar. Eu preciso trazer uma ação para dentro de mim dessa fé. Eu preciso ter fé. Ter fé em quem? Em Jesus.
nosso Salvador. Ninguém vai ao Pai senão através dele. Você pode acreditar em religiões, pode acreditar em filosofias, em estilo de vida. Parabéns, tudo isso é válido, é lindo, é maravilhoso, é produtivo. Pode te fazer chegar perto do Senhor. Mas existe um Deus, Yahvé, que te criou, que desce do céu e te alcança. Quando você busca, quando você tem fé, quando você une essas duas palavras literalmente, tem fé, você traz a tua fidelidade ao teu Criador, aquele que te criou. Você fala, Senhor, eu creio que você me criou, que o Senhor me criou. Eu creio que o Senhor habita em mim. Me leva para a verdade, me leva para o teu caminho, me conduz a uma vida de harmonia, de sintonia contigo, de experiência nova. Eu quero conhecer, eu quero ter uma experiência, eu quero ter fé. Eu não quero ter apenas conhecimento, eu quero ter comunhão, eu quero te conhecer. Um desafio a você a tomar um cafezinho no seu quarto, na sua casa, na sua cozinha, na sua área, na sua varanda. Toma um cafezinho com o teu Criador em particular. E ele vai te revelar coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Nem eu, nem ninguém, só você. Porque ele te ama e ele te destinou a gerar dentro de você uma fé do tamanho, né? Do tamanho dele. Porque ele é grande em misericórdia, em amor. E essa sintonia nos faz pensar em coisas tão profundas, né? Que a gente sabe que a gente é energia, a gente é frequência. A gente é frequência. Imagina um rádio que você deseja escutar uma estação própria. Se você não sincronizar na frequência certa daquela estação, você não vai conseguir ouvir. Você não vai conseguir ouvir o que você deseja, a estação que você deseja. Assim é a fé. É uma sincronia, né? É uma sincronia. E ter fé é pegar um verbo e fazer com que essa fé, né, essa sincronia, ela seja impulsionada por uma frequência. Quando a gente age pelo verbo, a gente entra numa frequência. Olha o que o Espírito Santo está revelando aqui pra gente. Nós precisamos estar numa frequência. E as pessoas da neurociência, as pessoas que entendem, né, dessa linha, né, de pensamento sobre frequência, sobre estarmos na frequência certa, vai entender o mistério. Por quê? Tudo que a gente vibra, a gente atrai. Tudo que a gente frequência, se lança, se estabelece numa frequência, a gente capta. E quando a gente capta, a gente sente. Quando a gente sente, a gente vibra. Quando a gente vibra, a gente atrai. Isso é neurociência, isso é ciência, isso é comprovação científica. E a fé, ter fé é entrar numa sintonia de uma frequência da estação transmissora que é Deus, que é Yahvé. Você precisa hoje entrar nessa sintonia. Você precisa entrar nessa frequência. E depende do seu coração. O Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Essa é a frequência certa. Eu preciso me sincronizar. Eu preciso entrar numa sintonia. E essa emissora, né, que é um rádio divino, digamos assim, que é o Espírito Santo, vai me conduzir a uma sincronia, a uma frequência com o meu Deus, com o meu Criador. Meu Deus, que palavra linda, que palavra poderosa que o Senhor está falando aqui ao nosso coração. É uma sintonia fina de fidelidade, de verdade, né, que só você vai perceber. Só você vai sentir. E a paz vai ser o árbitro do teu coração, diz a palavra. Que seja a paz o árbitro do nosso coração. Você vai sentir paz. Você vai dormir melhor. Você vai sentir a presença do Senhor no seu dia.
nessa quarta-feira você vai sentir o toque do Espírito Santo, você vai sentir tranquilidade, você vai sentir certeza de que Deus vai cuidar de você, vai cuidar das suas emoções, vai cuidar do seu corpo, vai te livrar de todo o peso, de toda a dor, de toda a ansiedade, de toda a preocupação. O Senhor vai te levar a uma sintonia. E a fé nos produz essa conexão através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, né, a obra é morta, né? Sem fé a obra é morta. Tiago 2,19 diz que os demônios creem em Deus, ou seja, eles acreditam que Deus existe, mas não significa que eles tenham fé, né? Crer é acreditar e ter fé é estar sincronizado com Deus. Então, você pode até perceber que existe uma frequência, existe uma frequência. Será que você está na frequência certa? Será que você não está tendo uma frequência, ou seja, você está crendo, você está tendo crenças que estão corroídos, que estão fazendo com que você não perceba uma verdade que vem do trono de Deus para o teu coração? Talvez você esteja procurando uma sincronia, né? Você está procurando sincronizar o teu rádio, tua vida, numa estação certa, numa frequência certa. Nessa manhã o Espírito Santo está falando para você. Vou te introduzir numa frequência certa. Numa frequência em que as suas palavras serão palavras de bênção, de prosperidade sobre a sua vida. É o que a gente está estudando, o que a gente está exercitando no café terapêutico. Exercitando a frequência, chega diante do espelho e fala: eu vou sintonizar na frequência do meu Criador. Daquele que conhece a minha história, daquele que tem a chave que vai virar a minha vida, que vai dar um novo sentido, que vai fazer com que eu abra a minha mente para uma outra dimensão, para a dimensão espiritual, para que eu não fique tão apegada às coisas materiais, às pessoas materiais, para que eu me relacione com o meu Deus. Meu Deus, que coisa linda! Não existe coisa mais gostosa do que viver na presença do Senhor, do que estar sincronizado na vontade de Deus. Você vai você vai gerir a sua vida com paz, com tranquilidade, com paciência, com simplicidade. Você vai sentir o mover de Deus em cada detalhe da tua vida. Você vai ver, experimentar, experienciar o sobrenatural. Portas se abrindo, portas se fechando, relacionamentos sendo afastados, pessoas se conectando a você, outras pessoas que estejam na mesma frequência, que estejam sincronizadas com o teu Criador, com o Criador, pessoas que vão te impulsionar a ter uma vida melhor, a crescer, a se desenvolver profissionalmente, a ser próspero, a ter saúde. Olha que coisa linda. Hoje o Espírito Santo está falando ao meu coração e ao teu coração que Ele deseja te conduzir à frequência perfeita para o seu momento atual. A frequência perfeita para que você viva o sobrenatural de Deus hoje, nessa quarta-feira. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa live. Se foi bênção para a sua vida, e eu profetizo que hoje você vai sentir uma frequência diferenciada, porque essa palavra foi liberada para conectar uma frequência nova na tua vida, para trazer uma nova estação, um novo ciclo que vai girar chaves na sua vida, que vai te levar a uma outra dimensão. Que Deus te abençoe, compartilhe essa live, nos ajude a crescer. Nós queremos fazer sempre áudios ao vivo. Eu estou fazendo áudio ao vivo, mas eu vou ter que postar, porque eu não consigo fazer áudio ao vivo no Instagram como eu estava fazendo, porque nós não temos tantos seguidores como precisamos. Então, se você está me ouvindo, se essa mensagem chegou a você, entra nessa frequência, me ajuda
a conectar com outras pessoas. Compartilha essa live para que a gente possa fazer uma corrente de frequência, para que a gente consiga seguidores, não para que eu cresça, mas para que Ele cresça, para que o Espírito Santo flua, para que o Espírito Santo nos abençoe com lives ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube. Vai no nosso canal, compartilha, coloca nos seus grupos, pede apoio. Eu estou pedindo apoio nos grupos sociais que você tem. Compartilhe nos grupos, motive essas pessoas a se inscrever nesse canal para que a gente possa entrar numa sintonia, numa frequência fina, indelével, que o Senhor vai nos abençoar e sairemos transformados a cada cafezinho com Yahvé. Deus te abençoe, compartilha, dê o seu joinha, inscreva, compartilha, fale o que você está sentindo, qual é a frequência que você está entrando, Compartilha conosco, em nome de Jesus. Deus te abençoe. E o Senhor deixa uma palavra aqui ao nosso coração, porque fiel é aquele que prometeu. Hebreus 10, 23. Aquele que prometeu coisas lindas para a sua vida, Ele é fiel para cumprir. Creia, ressuscite essas promessas, ressuscite os teus sonhos, ressuscite os teus projetos, porque quem prometeu foi Deus e Ele é fiel para cumprir. Beijo no teu coração, fica com Deus, em nome de Jesus.